Muito bem, para falarmos desse tema, nós iniciamos o assunto vida e morte, a perda de entes queridos, falando um pouco da vida como ela é entendida no aspecto científico. Claro, vamos dar uma passada muito rápida, né? Porque o tema central é a questão da perda de entes queridos. Lembrando que ninguém perde ente querido, não é verdade? Os nossos entes queridos, as criaturas que nós amamos, não são objetos para que nós possamos perder. Nós, momentaneamente, ficamos em dimensões diferentes. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Em relação à questão da vida, vocês que estão conseguindo ver a imagem direita ou tem muita luz sobre a imagem? Tem muita luz? Dá para reduzir um pouquinho a luz para a imagem, para melhorar para as pessoas, por favor? Melhorou agora ou não? Tá melhor? Muito bem. Então, em questão em relação à vida, a vida tem um conceito amplo, como nós sabemos, e admite diversas definições. Nós trouxemos algumas poucas delas. Uma das definições de relação é processo em curso, do qual os seres vivos são uma parte. Uma outra definição é o espaço de tempo entre concepção e a morte de um organismo. Isso é como nós entendemos, né? Lembramos disso nos nossos bancos escolares, não é mesmo? E o outro detalhe é aquilo que faz com que um ser esteja vivo. Então, essas são definições simples. É interessante nós notarmos que, apesar de todo o nosso avanço, e olha que nós avançamos muito, biologicamente nós definimos a vida e não sabemos o que é. Incrível, né? E olha que nós crescemos muito, principalmente nesse último século, início desse que nós estamos vivendo. Qual é a origem que nós temos em relação à questão da vida? Então, a origem dela está na definição da ciência para um ser vivo. Lembram-se disso? Nasce. Qual é o segundo? Cresce, reproduz-se e, naturalmente, morre. Esse é um ciclo que todos nós vamos passar. Quando nós olhamos pelo aspecto espírita, esse ciclo, naturalmente, vai fazer parte como uma condição de fatalidade pelo período que for necessário. Nós não somos seres reencarnados, nós estamos reencarnados, o que é muito diferente. Nós somos seres espirituais. E esta realidade ela vai estar presente em nosso processo evolutivo, não tendo condição de quantidade definida para as pessoas, não é uma quantidade igual para cada um de nós, nós somos semelhantes em todos os aspectos, e isso, como nós somos semelhantes, cada um de nós tem um universo, uma história, logo esse aspecto de quantas vezes nós vamos reencarnar depende daquilo que é necessário para o processo evolutivo de cada um. Existe um estudo feito pelo Dr. Vladimir, que ele é o presidente do IPC, que ele trouxe uma informação, fazendo um trabalho, mas veja, é meramente uma teoria, ponto. Ele fez um trabalho, claro, quanto mais nós, daqui para trás, quanto mais tempo nós temos para a frente, nós vamos viver, a nossa taxa de mortalidade será cada vez menor, ou seja, nós viveremos cada vez mais. Os recursos existentes hoje para nós vivermos no planeta aqui já estão por volta de 125 a 130 anos. Nós podemos chegar a 125 a 130 anos e é grande o número de centenários. O IBGE, na última apuração que fez, constatou que em 2011 nós temos no Brasil 23 mil centenários. 23 mil pessoas que já atingiram 100 anos ou mais. Existem, claro, países que esta taxa é muito maior, como, por exemplo, o Japão. E esta será uma tendência. O estudo feito daqui para trás, claro, quanto menos recursos, menos tempo de existência no corpo físico. Então, o Dr. Vladimir chegou a um número que nós possivelmente, como média, nós devemos já ter reencarnado 11.673 vezes.
vai reencarnar assim lá no umbral, né? 11.673 vezes, o que, claro, isso é um número estimativo, que não é idêntico para cada um. E ele vai funcionar, como dissemos, até o momento que não se fizer mais necessário, porque a nossa realidade é a espiritual. Como é que a doutrina espírita vê a vida? Deus é o nosso Pai, é Criador, soberanamente justo e bom. Então, o processo reencarnatório vai servir para nós para a questão da evolução do aprendizado. Nós somos espíritos imortais, a eternidade é divina, nós temos a imortalidade. Tivemos ponto de início, não teremos fim. Somos imortais e trilhamos o caminho para a evolução moral e intelectual. Não moral de usos e costumes, a moral dentro do Evangelho do Cristo, que, como já afirmamos várias vezes em outras palestras, não é um caminho religioso, é caminho de espiritualização. A moral baseada nos 2 mandamentos centrais do Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Em qualquer época, em qualquer dimensão que nós nos encontramos, aonde nós estivermos, no universo que nós estivermos posicionados, essa é uma realidade fundamental. Por mais conhecimento e sabedoria que o indivíduo alcance. Esta é uma realidade que fundamenta a evolução moral do espírito. E, naturalmente, para alcançarmos evolução moral, é necessário que nós conheçamos, porque à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos nos desenvolvendo, aplicando este conhecimento, transformando em sabedoria e, logo, aprofundando o aspecto moral. Nunca os 2 aspectos caminham em conjunto, conforme o Livro dos Espíritos nos ensina. Porém, em determinado momento, um vai se igualar ao outro. E aí seremos espíritos chamados assim, evoluídos, dentro do quadro que nós possamos entender da evolução. Que o exemplo máximo, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, feito por Kardec, qual era o modelo e guia para a humanidade, 2 palavras bastaram para definir: vede Jesus, que é o exemplo máximo de evolução que nós conhecemos. E, finalmente, somente através do processo reencarnatório, que é essa metodologia educacional, que nós vamos constatar a bondade e a justiça de Deus. Não é uma realidade? Aí as diferenças caem por terra, as situações de privilégios deixam de existir. Cada um de nós constrói aquilo que acha mais interessante e é merecedora daquilo que construiu. Nós também usamos muito este exemplo simples. Quando nós dizemos pejorativamente para alguém, está passando porque merece, é cruel, mas é verdadeiro. Veja que a mesma colocação, só que de outra maneira, né? Já mais abrandada. Ela ou ele teve esse resultado, né? Alcançou esse resultado, porque merece. É uma verdade. O processo de merecimento é um processo de construção, que o ser, quanto mais consciente, mais ele vai construir para a sua felicidade e a refletir na felicidade do outro. Porque, não nos enganemos, ninguém é feliz. Né? Ninguém consegue fazer o outro feliz ou estender felicidade para o outro se não é feliz. Não é uma realidade? Então a construção está em nós. Não se compra felicidade, não se compra amor. É uma construção de nós e, naturalmente, olha como Deus sabe o que faz. Né? Nós vivemos em sociedade para que nós possamos desenvolver essas nossas qualidades mais rapidamente. Porque o outro passa a ser exatamente o anjo da caridade para nós. O outro passa a ser o objetivo do nosso exercício. Porque o outro existe, nós nos exercitamos para o amor. Que incrível, né? Como nós somos não dependentes um do outro, mas na realidade nós necessitamos do outro para nos melhorarmos. Quando fazemos o bem para o outro, na realidade o outro é que está fazendo o bem para nós. Caridade, quando nós fazemos para o outro, a caridade na realidade é do outro para nós, porque nos dá a oportunidade de nós podermos exercitar a caridade.
Caso Ele não estivesse conosco, nós não teríamos a condição de desenvolvermos isso de uma maneira mais rápida. Por quê? Por mais que a mídia nos coloque situações delicadas a respeito da humanidade ou da situação atual, isso não é uma realidade. Não é? Nós ainda compramos aspectos fantásticos de coisas comuns em grupos muito diminutos. A grande realidade é que o nosso processo evolutivo é gigantesco e vem década após década nos demonstrando esta realidade em nossas vidas. Fala-se muito da violência. Nós somos simplesmente mais informados sobre violência. Existe um estudo recente de Harvard, que foi feito em 2011, dizendo que nos últimos 50 anos o mundo está cada vez menos violento. E isso é uma realidade. Só em matéria de guerras, nós temos hoje conflitos localizados. Nós, em pouco espaço de tempo, nós tivemos 2 grandes conflitos, que só o segundo, que foi de 39 a 45, ceifou por baixo, porque não é um número total, porque o censo de muitos países era muito comprometido, ceifou por baixo 50 milhões de vidas. E nós não temos mais nem espaço na sociedade planetária para confrontos dessa natureza. Veja que a evolução vai acontecendo sim, sem que hajam agressões à consciência da criatura. Se Jesus não agrediu a consciência das criaturas, impondo coisa alguma, a evolução não agredirá as criaturas. Não é? E até porque não nos preocupemos com os aspectos do mundo acabar. Porque a gente agora que queria ficar bom, o mundo vai acabar 21 de dezembro. Não tem nem 6 meses para ficar bom. Mas nos últimos 85 anos, se você for fazer a conta, o mundo acabou 15 vezes. Para a decepção de muita gente, né? Porque ele continua existindo. Mas vamos em frente. E aí o próprio Jesus, dos poucos ensinamentos que sobraram do Cristo, esse foi um dos que permaneceu, esse de João Batista, quando ele vai dizer para o doutor da lei, para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, nitidamente o que sobrou no Evangelho, no Novo Testamento, sobre reencarnação, foi essa passagem e aquela outra do João Batista, quando ele se referia a João Batista como a reencarnação do profeta Elias. Mas ele já dava o direcionamento para nós. É necessário nascer de novo. Quer nós aceitemos ou não, porque a reencarnação não é processo religioso e também não é do espiritismo. A gente reencarna aceitando ou não, da mesma maneira que o sol nasce, independente da gente aceitar abrir a janela ou não, de ter nuvens ou não, nós teremos o sol. E o processo bendito da reencarnação, que André Luiz vai descrever, se você não leu, leia, se você leu, estude, o capítulo 13 do Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado pelo Chico, quando ele fala sobre reencarnação. Ele vai, nesse capítulo, o próprio título é Reencarnação, ele mostra a mãe de que será a mãe de Sigismundo, que ela vai recebê-lo no plano espiritual. Para aqueles que são atentos e estudam, vão lembrar-se dessa passagem. No momento que ela recebe o espírito, ela ainda não está grávida. Ela ainda não foi fecundada. Olha que coisa impressionante. André Luiz vai dizer que o amor materno é algo tão sublime que nesse instante, lá no plano espiritual, eles estão desdobrados no processo do sono. Para você que lembra, se forma uma coroa de flores e de luz que vem do alto, abençoando aquele momento que ela recebe o futuro filho, que é o Sigismundo. Aonde ele continua dizendo que o amor no processo reencarnatório é tão gigantesco, que a mãe cede para o espírito também material perispirítico, não só a matéria do corpo físico. Porque quem se lembra da lição estudada nesse capítulo, ele vai dizer que no processo do desencarne, quando nós estamos, no processo do reencarne, quando nós estamos no plano espiritual, nós, pela situação de estarmos vivendo naquela dimensão, assimilamos energias daquela dimensão e também através da alimentação inserimos energias em nosso perispírito que quando vamos reencarnar deixamos parte dessas energias num suposto desencarne. Isso é suposto, né? O André Luiz é muito sutil nesse momento. E aí a mãe, quando vai no processo da gestação, ela vai ceder também material perispirítico para o espírito.
Veja que para o corpo perispiritual dele, além da formação do corpo físico. E aí se dá, também ainda descrevendo André Luiz a beleza da reencarnação nesse capítulo, ele vai falar sobre o trabalho que os mentores espirituais fazem em relação a separar o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Então, todo o processo está sendo trabalhado pelos amigos espirituais, até nessa condição dos tipos de situações que o Sigismundo teria que passar, né? como provas que ele precisaria em relação ao próprio corpo físico. E aí se dá o processo da fecundação. Veja que André Luiz, claro, ele é mais sutil, veja a época, né? Vejamos a época que o livro foi lançado, ele é mais sutil em dizer que a relação sexual já tinha ocorrido, mas não necessariamente os espermatozoides tinham fecundado o óvulo. Isso é feito com a ajuda dos amigos espirituais. E aí, feita a fecundação, começa o processo da beleza da vida, não é? Tal qual nós conhecemos. O primeiro mês de gestação, onde o ser recapitula todo o seu processo evolutivo de princípio inteligente para espírito, né? Onde passamos por todas as fases dos reinos que um dia nós estagiamos, do mineral, do vegetal e do animal, chegando na condição do espírito. E o embrião, no endométrio uterino, o embrião irá crescer e se desenvolver até a 9ª semana de gestação, que passa a ser chamada de feto. E com todos os órgãos, já é um ser com todos os órgãos e tecidos praticamente já formados, medindo 3,7 centímetros. E coisa impressionante, né? Já é um ser deste tamanho, mas já está quase que completo. E aí continua, esse é o 3º mês de gestação, que a gente já vê os olhos, já vê costelas, etc. Olha a mesma foto de frente. Olha como é incrível, não é? Só Deus mesmo para patrocinar, num processo da natureza, essa beleza desta continuidade da vida. E aí, perto do final da gravidez, na 38ª, 40ª semana, o feto distingue perfeitamente voz da mãe ou do pai, responde a estímulos musicais, veja que música é bom, e barulhos, e vê também através da parede abdominal. Ou seja, discussões com a mãe, situações estressantes são registradas por nós desde quando nós estamos no ventre. O Chico, certa feita, uma senhora foi lá com uma criança, nós estávamos presentes perto da fila, e a senhora estava com um bebê novinho. E aí ela chegou, Chico, e disse: Chico, eu trouxe aqui o meu filho, etc., para você conhecê-lo. O Chico, não é aquela coisa fantástica, foi aquela festa. E ela disse: Chico, me diga uma coisa, quando é que eu começo a fazer o evangelho para o meu filho? Ele disse: olha, o Emmanuel está aqui do lado, e ele pediu para eu perguntar para a senhora quanto tempo tem o menino. Não é porque era um menino. Eu disse: só tem novinho, Chico, tem 2 meses. Aí ele disse: o Emmanuel disse para eu dizer para a senhora que a senhora já está atrasada há 11. Incrível, né? Por quê? Porque agora, cientificamente, não é? Agora não, já de umas duas décadas, nós sabemos que nós já registramos, não aquilo que se fala, mas a vibração. E, por exemplo, é sabido, né? Quando você passa a mão no ventre da moça, a criança se mexe. Isso é uma realidade para os estímulos todos que nós possamos dar para o que vai vir para a vida. E aí começa o ciclo, né? Essa beleza que se inicia, né, no aspecto da inocência, vai indo em frente, né? Esse período, aí começamos o desenvolvimento, então é o banco escolar, é a idade dos primeiros anos escolares, vamos à juventude, os nossos interesses já no parceiro, na parceira, nos inserimos no mercado de trabalho. Nós trouxemos esse quadro da Tarsila do Amaral, que é Operários, que ela viveu de 1886 a 1973. Tarsila era muito amiga do Chico. O Chico apreciava muito os trabalhos dela, eles eram muito, muito amigos. Quando o Chico vinha a São Paulo, ele visitava a Tarsila até próximo do seu desencarne. E chegamos na madureza,
quando vamos nos preparando, via de regra, esse é o trajeto. Não é genérico, não é geral, aliás, porque ele acaba, em alguns casos, a necessidade do Espírito, a necessidade para ele, que às vezes nós, via de regra, não conseguimos entender ainda, acaba não fazendo esse ciclo normal. Em geral, este é o ciclo normal. Saímos dali do carrinho de berço, né? Ou seja, onde somos empurrados, passamos por todas as fases, a do carrão, etc., da família, e acabamos, no final das contas, voltando ao mesmo estágio anterior. Não é uma realidade. Né? Acabamos sendo de novo empurradinhos no carrinho. Que essa é a realidade da nossa existência, não é exatamente isso? É fantástico. E é um desafio sair daqui e chegar aqui. Um dia chegaram para nós, não é porque nós somos jovens há mais tempo, chegaram para nós e disseram, mas ô tio, você está velho. Eu disse, mas eu cheguei aqui. A minha vingança foi cruel. Eu cheguei aqui, não sabia muito se tinha vantagem em dizer isso para o garoto de 18 anos. Mas eu cheguei aqui. Aí, assim, mais ainda, querendo me vingar mais ainda, assim, você eu não sei não. O que mais que eu podia fazer? Mas enfim, para nós chegarmos aqui é um desafio. E os que chegam são os heróis verdadeiros. Nós procuramos heróis, heróis dos grandes feitos, quando a própria vida, não é? Em ter toda essa experiência, é exatamente a condição heróica do ser, né? Poder alcançar. Não quer dizer que aqueles que não alcançaram deixam de ter menor valor, em absoluto. São situações que nós vamos ver aqui. E chegamos, naturalmente, à questão da morte, né? Aonde desencarnamos e, graças a Deus, a doutrina espírita nos quebra essa relação de que a gente continuava dormindo ou ficava ali para sempre. Mas existe também o que nós aprendemos com o passar do tempo, com esse nosso desenvolvimento maravilhoso, com essa situação da nossa evolução, é que nós, quanto mais conhecemos, veja que beleza, mais nós adiamos esses processos. Uma forma de adiar o processo, para quem quiser fugir dela, é essa aqui. Fica vendo como é fácil. E está faltando som. Põe som para nós, por favor. Abriu o som? Vamos lá. Se você quiser fugir dela, agora com som. Genial, né? Se a gente quiser fugir dela, essa é uma metodologia que costuma funcionar. Quanto mais, veja como é importante o conhecimento, como é importante a educação do ser. Quanto mais educado, a rigor, mais se vive. Não é verdade? Hoje nós estamos ficando mais comedidos com a alimentação, não é isso? Nós estamos ficando mais comedidos com a questão do estresse. Por quê? Porque nós, conscientes que estamos, sabemos que, conforme André Luiz nos narra nas suas obras, é grande o número das criaturas que desencarnam antes da hora. Grande o número. Aliás, quase que uma esmagadora maioria chega para pagar mico no plano espiritual. O que você está fazendo aqui, fulano? Você andava com tanta pressa, quando eu vi eu já cheguei aqui. Pois é, mas é grande. Infelizmente. Mas vamos dar uma olhada, e aí chega esse momento de nós fazermos a grande viagem, né? Essa mudança de dimensão, aonde esta mudança de dimensão, essa viagem, vai nos ensinar Allan Kardec no Céu e Inferno, no capítulo 2. O homem, em qualquer situação social, desde o estado de selvageria, tem o pressentimento inato do futuro. Isso está em nós. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência. Isso é uma realidade, está geneticamente impregnado em nós, como é a realidade, está geneticamente impregnado em nós a necessidade de crer, a necessidade de amar. É genético. Acaba sendo impregnado no corpo físico. Ou seja, nós precisamos amar alguém, algo, alguma coisa. Como precisamos acreditar em alguém, em algo, em alguma coisa. O materialista atende à necessidade genética dele porque acredita na matéria.
naquilo que ele acredita, ele atende à necessidade genética dele. O que é fantástico. Nós não perdemos, não é a educação que influencia isso. É a questão intuitiva do ser, da sua condição de origem. E aí, o corpo físico, que é matéria, morre, não é como vulgarmente nós dizemos, ou naturalmente se transforma. O espírito, voltamos para a pátria espiritual, todos recebem o amparo e o auxílio dentro daquilo que necessitam. Não existe um desencarne igual ao outro. É como impressão digital. Cada um de nós desencarna de forma diferente. É complicado desencarnar? Não. Não é. É mais fácil desencarnar do que reencarnar. Para desencarnar, basta que você feche os olhos. Não quer dizer que piscou, desencarnou, mas também desencarna desse jeito. Para desencarnar é muito rápido. E não dói. Porque a gente faz isso toda noite e nem por isso se assusta. Mas nós, quando dormimos, ou o simples cochilo, nós nos desdobramos naturalmente do corpo. Mas nos mantemos ligados pelos laços através do perispírito nos centros de força do corpo. Aliás, nos centros de força do perispírito, ligados ao corpo físico. Então, continuamos. E temos, então, a possibilidade de dar continuidade na utilização do veículo físico. Desencarnar, pura e simplesmente, é o mesmo procedimento, só que sem retorno para o corpo físico. E é tão rápido e tão simples, que já não foi uma ou duas vezes que já aconteceu na Câmara de Passe. Isso não quer dizer que você não vai tomar mais passe por causa disso, né? Mas a senhora estava tomando passe, o passista terminou e disse, graças a Deus. Aí, como a concentração continuava, graças a Deus. E a concentração continuou, chegou uma hora que já estava, graças a Deus. E a senhora estava desencarnada. Não foi nenhum dois casos. Quando você for tomar passe, dá uma abridinha de olho assim, que de repente vai que dá graças a Deus, você vê o corpo sacudindo e você não está sentindo nada, significa que o passe foi efetivo. Pelo menos para essa questão. Muito bem. E aí outro detalhe, a perturbação da partida, não é? A questão da perturbação da partida. É muito comum, não é? Não é nenhuma penalização do indivíduo. É a mesma coisa quando nós, por exemplo, saímos da nossa residência e vamos para nos hospedar no hotel, na casa de um amigo, ou seja, num local estranho. A sensação é acordarmos pela manhã e, por vezes, não nos sentimos muito localizados no ambiente. Então, dizendo, onde é que eu estou? Isso é muito comum acontecer. Não é? Para algumas pessoas não, mas muitas de nós já experimentamos isso. Tipo, procura a localização do ambiente, que ele é diferente. É esse mesmo tipo de sensação. Não existem punições para processo nenhum. Em casos de acidente também, não são assim. Tanto é que nós devemos ter aqui, talvez, mamães, papais, que tiveram seus filhos vitimados por algum tipo de acidente. Nós tivemos, na nossa juventude, um grande amigo, também espírita, irmão de um grande expositor aqui da casa, um excelente trabalhador, expositor e dirigente de um dos A2 da casa, e o irmão dele havia se casado, fazia, acho que, questão de 30 dias, e já estava muito bem posicionado em relação à profissão, a esposa também, e eles moravam no Paraná. E numa viagem para visitar a mãe, que morava em Apucarana, porque eles moravam em Cascavel, eles, na estrada de mão única, quando ele fez uma curva, tinham 2 caminhões de frente. Ele jogou para o acostamento, mas o motorista que estava cometendo a infração também fez a mesma coisa. E aí ele desencarnou na hora junto com a sua esposa. Bom, a mãe, evidentemente, pela juventude dele, não é? No auge da carreira, inclusive, a gente não pode deixar de mencionar. Certa feita, conversando com o Chico, ele contou-nos, porque nós falávamos a respeito da quantidade de mãezinhas que iam procurá-lo, que era uma enormidade, como nós sabemos. Não só mães, né, mas as famílias, os pais, ou seja. Aí ele disse, olha, Humberto, eu posso entender, compreender, ele disse, essa era a palavra, a dor do coração de uma mãe
quando desencarna uma filha ou um filho. Eu compreendo isso, porque eu sinto em meu coração. Até porque eu já fui, numa reencarnação que me recordo, uma mulher e mãe. Eu reencarnei na Espanha, me casei com um senhor e o meu marido era muito rico, eu também vinha de família muito rica, juntamos as fortunas, éramos muito ricos e tivemos um filho apenas. Esse filho, ele, claro que foi com o passar dos anos sendo preparado para ser o herdeiro e o administrador da fortuna. Quando ele chegou aos 19 anos, mais ou menos, ele foi raptado. E os sequestradores fizeram as suas exigências. O meu marido, muito rico, não teve nenhum problema em juntar os valores solicitados e fizemos o pagamento para o resgate e os sequestradores nos apontaram o local que nós deveríamos ir buscá-lo. Nós fomos e quando chegamos lá, o meu filho estava morto. Eles haviam assassinado brutalmente o menino, apesar de nós termos cumprido todas as exigências. Aí ele disse, eu posso compreender o que sente uma mãe. Nós, na experiência masculina, não temos essa, pelo menos nessa existência, não temos essa sensibilidade. Então, entender que essa condição de, mesmo que seja um acidente, e contávamos o caso do César, esse nosso amigo, passado um tempo ele deu uma comunicação, aliás, deu várias comunicações depois, para a sua mãe, dizendo que ela não ficasse, porque o sofrimento dela era como esse filho tinha chegado no plano espiritual, né? A dor que ele tinha sentido. Ele disse, mamãe, a misericórdia de Deus atua em todos os aspectos em nossa vida. Eu cheguei aqui no plano espiritual e simplesmente o tratamento que me fizeram, na verdade, eu me lembro que eu estava fazendo uma viagem para visitá-la, só, nada mais. E aí me lembro, e quando tomei conta da minha situação, me dei conta da minha situação, eu estava aqui no plano espiritual, amparado com os nossos parentes e amigos que nos sucederam na caminhada. Ou seja, veja que coisa interessante. Como nós não inventamos nada, e sim descobrimos, nos Estados Unidos, em 2010, foi publicado numa revista científica um tipo de desenvolvimento de droga para que o indivíduo tome, mas eles estão ainda estudando, não é, esse processo, para que a memória de coisas traumáticas como sequestro, e eles têm muito problema com situação de gente de traumas de guerra, não só traumas de guerra, mas qualquer processo traumático, esse produto sintetizado, uma vez ingerido, apagaria exatamente esse período da memória que é traumático. Ou seja, se nós já estamos pesquisando isso, significa que no plano espiritual existe. Né? E devem ter aplicado essa medicação a ele, que ele se lembrava que ele estava viajando para a casa da mãe e depois ele simplesmente tomou consciência de estar no plano espiritual. Porque Deus nos ama e o amor é absoluto. Ele nos atende os nossos entes amados como vai nos atender na medida das nossas necessidades. Ninguém será desamparado. Né? E essa perturbação é um processo natural, sem que seja para isso uma perturbação no sentido de ser algo que agrida a criatura. E nós continuamos ligados pelo amor, né? Porque essa separação ela é temporária. Ela é tão temporária que se nós olharmos a nossa questão de tempo de existência nesta dimensão, ele é muito curto. Ele é um tempo extremamente curto. Se a ciência diz que nós já podemos atingir os 125, 130 anos, ele é muito curto, porque um ano hoje, principalmente com as responsabilidades que nós temos em nossa vida, o número de compromissos que nós temos, nós verificamos que um ano passa assim. Nossa, nós já estamos em setembro. Já está vindo aí o Natal, mas mal a gente saiu.
Mas é isso mesmo, é a quantidade de compromissos, é as atividades, nós estamos cada vez mais ativos, mais ativas, nós estamos com mais responsabilidades, e essa dinâmica é fantástica porque nós estamos aprendendo cada vez mais em relação ao nosso desenvolvimento. E temos naturalmente a condição das perdas prematuras de crianças ou jovens, que nós começamos com os jovens. Agora, se nós pararmos para pensar, o bem por vezes não compreendido passa a se tornar mal para aquilo quando nós estamos ligados a interesses imediatos. Sempre o bem mal compreendido para o interesse que é imediato, vinculado simplesmente às questões objetivas da vida em relação ao campo material, faz com que nós tenhamos a situação de um desencarne de uma criança ou de um jovem como uma verdadeira punição para os pais, para a família, ou ceifando a vida, e não é incomum nós ouvirmos colocações do tipo: veja, tanta gente que podia desencarnar, desencarnou esse jovem na flor da idade. Nós estamos julgando, não é verdade? Nós estamos julgando, e inclusive questionando a sabedoria divina. Kardec, os espíritos dizem a Kardec: por que você gostaria de ser mantido em prisão aquela criatura que você ama? Se o corpo físico é uma prisão, talvez ele tenha o merecimento de sair antes da prisão do que você. Não é? Dá para se pensar, não é uma verdade? Dá para se pensar. Talvez o tempo de existência dele para as provas e engrandecimento desse espírito precise de um curto espaço de tempo. Tem uma mensagem que andou circulando na internet de uma criança americana de 5 anos de idade, que talvez muitos já tenham tido conhecimento, que eles tinham um cachorro em casa, e o cachorro era de grande porte, e essas raças de grande porte vivem muito pouco, perto das raças de pequeno porte. Então, um poodle pode chegar até 17 anos. Um pastor alemão, em média, 8, 10, no máximo 12 anos. Mas muito raramente. Depende do tratamento das pessoas, porque é transmissão de fluido vital que a gente faz, inclusive, para o animal, no carinho que nós damos. Nós vemos isso quando o casal vive muitos anos juntos, e já chega a uma idade bem madura, aonde quando desencarna um, raramente o outro continua por muito tempo, porque há uma manutenção de caráter vibratório, a transferência de fluido vital de um para o outro. Isso é muito comum, então, desencarnando um, o outro perde essa outra parte de sustentação e desencarna também. Não é necessariamente a tristeza que faz com que isso aconteça somente. É a própria perda de troca de fluido vital entre um e outro, que acontece através do respeito, do carinho, do amor, da solidariedade, da vida em comum. Então, essa questão, a criança estava dizendo para o pai e a mãe, ele disse assim: papai e mamãe, os cachorros, porque morreu o cachorro da família, que era um cachorro de grande porte, disse assim: veja a capacidade de uma criança, veja como é o espírito se manifestando agora mais cedo. Imaginemos quando nós reencarnarmos de novo, como será o nosso nível de manifestação. Cada vez melhores, mais aparelhados, mais aperfeiçoados, mais evoluídos, nos manifestaremos cada vez mais rápido, ou seja, a infância está ficando cada vez mais curta. Em planetas mais evoluídos, a infância praticamente não existe mais, porque o espírito já está na condição do gerenciamento do seu reencarne. Então ela diz assim: mamãe, a senhora disse um dia que nós nascemos aqui no planeta, eles não eram espíritas, até porque o movimento espírita nos Estados Unidos, se aqui nós divulgamos, lá a gente desbrava. É totalmente diferente, porque ele é muito pequeno e nós precisamos, e os brasileiros que estão lá, e latinos, etc., trabalhando agora com americanos, muitos são os centros já que fazem palestras em português, em espanhol e em inglês, e o público americano começa gradativamente a se aproximar da doutrina espírita. Esmagadoramente são católicos ou protestantes. Muito bem, disse assim: a senhora disse que nós nascemos aqui para aprender a amar. Fantástico, né? Os cachorros vivem menos
porque aprenderam a amar mais depressa. Incrível, incrível, né? E é uma verdade. Eles vivem menos porque eles aprenderam a amar mais depressa. Pense nisso quando você estiver diante de um quadro, de uma partida da criatura que você ama. Talvez ela tenha aprendido a amar mais depressa. Mas, enfim, quando nós não temos fé, né, é claro que o egoísmo se destaca. É meu. Não significa que amar é libertação. Quem ama, liberta. Quem não ama, prende. Ou seja, pelo egoísmo ou pelo ódio. Né? Prende. Quem ama, liberta. Amar não é desvencilhar-se da pessoa. É respeitar aquilo que é melhor para o outro. Não é verdade? Quando você está apaixonada ou apaixonado, ele diz, eu me vou. Não, fica. Dá para prender no pé da mesa? A gente até quer. Mas aí vai embora com o pé da mesa e tudo. Por quê? Porque é meu. Se a gente ama, vá na paz de Deus, porque eu te amo. Na próxima reencarnação miserável, eu venho como sua sogra. E aí você aprende. Pronto, o que é bom da reencarnação, você há de convir comigo. A gente sempre tira uma casquinha. Vamos continuar. Desejar que fique quando melhor é partir, não é esse exemplo? Né? Desejar que fique. Mas nós temos ainda dificuldade em aceitar isso? Claro que nós temos. Nós estamos num processo evolutivo. Respeite-se. Respeite o outro e respeite-se. A natureza não dá saltos. Respeite-se. A gente ainda tem o ser amado para mim. Não é assim? Claro, trabalhe o desapego gradativamente, mas respeite-se, não se agrida. Vá devagar. A natureza não dá salto. Se amar é exercício, exercite, dentro da possibilidade do exercício. E, naturalmente, então logo surja, prece para que Deus faça o melhor para a pessoa. Que dificuldade que é isso, em Missionários da Luz nós vemos também. Esse é um livro que precisa ser estudado, quando aquela criatura, aquela senhora que era muito querida, e as pessoas, e ela estava já muito enferma, o corpo debilitado, porque não é o espírito que deixa o corpo, é o corpo que não tem uma condição de manter a vida, expulsa o espírito. Vide a Gênese de Kardec. Aí a senhora, o corpo já estava praticamente sem vida, expulsando o espírito, mas as pessoas gostavam tanto que era prece em cima de prece, prece em cima de prece, prece em cima de prece, para ela continuar reencarnada. E o espírito, o corpo expulsava o espírito e mandava a prece, e o espírito voltava para o corpo. E aí reza, que reza, reza, que reza, reza, que reza. O que é que eles fazem nessa hora? Então, um passe longitudinal, dá-se uma inserção de fluido vital, uma verdadeira injeção. De repente o sujeito está com o pé na cova, outro na casca da banana, ele acorda e diz assim, quero comer feijoada. O cara todo entubado, não sei o quê. Você já viu, né? Quero comer feijoada, pode esperar. Aí o que acontece? Vai para casa para tomar banho, descansar, etc. Não é isso? Aí as pessoas vão. O que aconteceu? Quebra o circuito vibratório, a energia é quebrada nesse momento, porque as pessoas relaxam, e o cara todo querendo fazer ginástica na cama, e relaxou, desliga o processo vibratório, que se você olhar como vidente, se você for vidente, você vê que são fios de energia que estão passando das pessoas para o enfermo, verdadeiros fios de energia, jatos de energia. Isso se dilui, e aí, via de regra, as pessoas saem, etc. Quando voltam, só está o Espírito dizendo, está vendo? Peguei vocês. É bem exatamente isso, é a chamada melhoria da morte, que é exatamente para favorecer esse tipo de desprendimento. O Chico, certa vez, lá já morava em Uberaba,
E o Chico, tinha lá uma moça passando muito mal, e alguém disse, olha, chama o Chico para dar um passe, porque o passe do Chico é fantástico, né? E o Chico foi lá e deu um passe, acabou o passe, a moça desencarnou. Aí o irmão dela disse, quem mandou chamar o Chico? Né? Porque qual era o objetivo? Era para ele dar o passe e ela melhorar. Ele deu o passe, ela desencarnou. Por quê? Porque que era melhor para ela? Era o desencarne. A turma estava toda, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Né? O espírito precisava sair. Né? Ou seja, já estava o corpo expulsando. O Chico foi lá e resolveu. Né? Tipo, bilhete azul aqui, ponto, acabou. Aí você diz, quem mandou chamar o Chico? Olha aí. Quer dizer, o cara fez na realidade um bem para a criatura, mas quando você não entende, o que é que ele fez? O mal, porque é preferível ter aquela criatura daquele jeito moribundo do que não ter nada. Veja o que é da nossa parte o egoísmo. Nós temos um amigo que é o Valdomiro, que ele é um expositor, ele é fantástico. Ele disse assim, a gente fica dizendo, ai, fulano desencarnou. Por exemplo, a Márcia, não que a gente queira que você desencarne, mas a Márcia desencarnou, não é? Ela diz assim, o que será de mim? Ninguém pensa o que será dela. Porque você está aqui administrando aquilo que você conhece. Ela vai administrar o que não conhece, ou pelo menos não lembra. E de repente ela chega lá com aquele livro Cidade no Além, que tem o mapa, e aí erra o caminho. Em vez de ir para o nosso lar, vai para o umbral. O que será de mim? Não, o que será dele. O que será dela. Não é verdade? Por que sou só eu? Ele fica como? Não é isso? E por vezes a coisa é tão grave, tão séria, que... Vocês querem um outro calzinho, não? Estou gostando de casinho. Nós atendemos um caso aqui na federação que a pessoa, às vezes é tão sério o caso, que nós, nesse nível de apego, de não liberdade para a criatura, nós acabamos nos tornando obsessores da pessoa que nós amamos. Nós viramos obsessores de quem a gente ama. Foi um caso que a senhora chegou e nos contou. Ela casada, adorava o marido a ela, e a situação estava muito complicada. O plano espiritual já havia mostrado que ele estava desencarnado e precisava demandar outras dimensões, outros trabalhos melhor, e ela o prendia do lado dele. E certo dia ela entrou no ônibus, o ônibus estava relativamente cheio, e subiu atrás dela um indivíduo que estava bebido socialmente. Só que tem gente que é sociabilíssimo, né? Se socializa com uma intensidade enorme. E aí o indivíduo entrou naquelas assim, quando olhou para ela, veja o que o plano espiritual faz, porque o nível de álcool no organismo, a possibilidade de haver um processo de comunicação se dá muito mais fácil, o que, evidentemente, se ingerido determinados tipos de droga, determinados tipos de chás, ou a quantidade de alcoólicos ou produtos químicos, nós ficamos meio que deslocados e espíritos podem se utilizar. Claro que de um nível condizente com o que se usa, não é verdade? Você vai tomar um pileque para dizer que vai receber Jesus Cristo? Você vai receber Jesus, que não será esse que você pretende. Mas o plano espiritual, dada a necessidade, se utilizou dessa pobre criatura, porque ninguém é inútil no mundo, nem na vida. Né? Nós podemos ser úteis, independente da nossa situação de infelicidade. De repente, o cidadão entrou, virou para ela se chama Maria, virou para ela no meio do ônibus e disse assim, Maria, eu quero dizer para você que eu estou morto, mas eu continuo te amando. E aí o ônibus todo, quá, 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 quá. E ela foi um tal de pegar lá e apertar o botão para fazer o ônibus parar no primeiro ponto. Disse, não, mas sou eu, Maria, sou eu estou aqui, eu estou vivo, mas eu quero dizer para você que eu continuo te amando. Então, se você me ama, deixa que eu vá. Veja que absurdo. O desencarnado pedindo pelo amor de Deus, deixa que eu vá. Veja, a criatura prendendo o indivíduo numa situação. Então nós precisamos orar para que esta criatura seja feliz e nos lembrarmos dela e de momentos felizes.
Não chore pela pessoa, a não ser de saudades, não é verdade? Então, a perda da pessoa amada, como nós estávamos falando, com condições de continuar contatando via mediunidade ontem, não é? Onde nós usávamos mesas girantes, aqui está uma foto de época, a mesa suspensa no ar, que eram chamadas mesas girantes. Depois evoluímos para a cestinha de psicografia, era uma cestinha com um lápis enfiado e o indivíduo botava as duas mãos. Aí alguém antecipou a tecnologia e foi, olha, tecnologicamente foi um avanço, né? Porque aí era com duas rodinhas e duas pessoas para fazer a comunicação. Veja o processo rudimentar e difícil. Aí um outro já fez avançou mais a tecnologia, era só com uma mão, até que alguém disse assim, ó, o Kardec disse, basta segurar o lápis que a coisa funciona. Aliás, essa é a mão do Chico, né? E hoje nós já temos a seguinte situação, já temos o TCI, né, que a gente chama de amanhã, mas já é uma realidade. Doutora Sônia Rinaldi deu seguimento ao trabalho do Dr. Guimarães Andrade, que foi o fundador do IBPC, onde é um instituto que pesquisa a TCI, ou a transcomunicação instrumental, com os recursos de computador, videofone. Isso é uma imagem de um espírito captada num computador, de um desencarnado. Essa é uma outra imagem de outra pessoa, e já cada vez com maior fidelidade. Veja que beleza. Aqui o desencarnado se mostrando. Uma mais impressionante ainda foi o filho de uma aluna que nós tivemos aqui na federação, que ele tirou a foto, a criança, foram tirar a foto da criança do lado da televisão. E aqui está, né? Por isso que ele está com esse olho arregalado todo, o pobre do menino, porque aqui é exatamente vários dos seus tios desencarnados que se projetou a imagem na TV desligada. Olha que fantástico. São os desencarnados, né? Ou seja, se mostrando. Nós já vimos trabalhos da doutora Sônia Rinaldi, que a criança, desencarnou a criança, e depois, com 6 anos de idade, e com 16 anos ele mandou uma foto via computador para a mãe, e ele estava como um jovem adolescente de 16 anos. Ou seja, a natureza não dá saltos. Para quem tem o autogoverno da forma, sim, né? Nós desencarnamos e podemos nos apresentar do jeito que nós quisermos, como mais moço, mais jovem, etc. A rigor, quanto mais dinâmico o pensamento, mais feliz você é. Por isso que nas nossas palestras nós insistimos em trazermos coisas que nos deixem todos nós mais felizes e alegres, porque quanto mais dinâmico, quando a gente desencarna, mais jovem nós vamos ser. Porque tem reflexo direto do perispírito, que é mais sutil. Então você não vai precisar esticar aqui, puxar lá, virar aqui, etc. Né? Chega uma hora que você ri e levanta o braço, porque está tão esticado. Aí o ponto vocês não precisam mais dar tchau assim depois de certa idade, você pode dar assim, porque aqui já está tudo em ordem. Veja que beleza, né? Então, o que manda nisso? A condição de caráter mental. Da mesma maneira que no corpo nós vemos jovens que parecem que têm 90 anos e pessoas de 90 anos que parecem que têm 20 e poucos, dado o dinamismo da criatura. Isso vai refletir diretamente no perispírito em relação a essa condição. Ou então, a evolução que traz, como dissemos, o autogoverno da forma, que você se apresenta do jeito que quiser. O doutor Bezerra pode ser visto como aquele senhor de barba, como ele também já foi visto como um garoto de 18 anos de idade. Fantástico, né? Só que ele se apresenta como um senhor de barba, porque a gente lembra dele como um senhor de barba. Se ele se apresentar como um jovem de 18 anos, via de regra, nós não temos, esta imagem que nós gravamos no nosso cérebro, que é ele de barba. E aí, os recursos que hoje nos impressionam, como a situação de 3 dimensões e coisa do gênero, que já existe TV de 3D sem a necessidade do óculos, que foi recentemente lançada, será uma realidade daqui a um tempo. Em 1920, a dona Ivone Pereira psicografou Memórias de um Suicida, que foi lançado só 20 anos depois, porque os espíritas não estavam preparados para tanta informação. Dá para acreditar nisso? Aí o Camilo Castelo Branco descreve que ele estava numa sala onde ele tinha uma espécie de um aparelho que ele via o que acontecia em outro local, sentindo vibrações, temperatura. Chico Xavier, quando psicografou
porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, por empréstimo, porque na casa dele não dava, pela quantidade de gente que morava lá, e ele psicografava de madrugada. Quando ele psicografou Paulo e Estevão, Emmanuel pediu para os espíritos prepararem uma aparelhagem, aonde ele viu todas as cenas acontecendo de Paulo e Estevão, como se fosse um teatro vivo, que ele estivesse lá dentro sem interferir naturalmente, sentindo temperatura, a vibração da emoção das criaturas. Imagina quando o Paulo viu Jesus. O Chico viu Jesus através do Paulo. Fantástico, né? A gente acha que tinha um médium ali, um simples robô dos espíritos. Tinha que ter muita evolução para ter esse relacionamento daquilo tudo que representou para a doutrina. Não existe a menor dúvida, né? Foi um continuador da codificação, a obra através dele continuou o trabalho da codificação, sem sombra de dúvida. E aí o Espiritismo, ou seja, essa doutrina abençoada, que teve uma impulsão enorme do Dr. Bezerra, e depois tem o momento Chico, antes e depois de Chico, ele é o bálsamo para as dores dos nossos pais. Quebra a estrutura daquela mãe que ama e vê o filho no inferno. Ora, qual é a mãe que ama, que de repente estivesse num céu de desocupados, vendo a criatura que ama, não só a mãe, mas qualquer criatura que ame, né, um outro ser, estando numa situação boa, vai olhar para aquela pessoa, o ser amado, o ente amado, numa situação de sofrimento. 1000 vezes preferiríamos estar no inferno com a criatura do que num céu de desocupados e longe daquelas criaturas que nós temos essa condição de amar. Então, naturalmente, as comunicações entre parentes e amigos que proporcionam informações entre os dois mundos com alegria e com amor. Ou seja, esta comunicação acontece. Sonhe com ele, sonhe com ela. Nós, quando vamos dormir, saímos do corpo e temos a beleza da vida em relação à questão dessa possibilidade de comunicação. Lembre-se dele, lembre-se dela com a emoção da alegria, os momentos alegres, não o momento da enfermidade, do acidente, da situação desagradável. Lembre dos momentos alegres, porque nós saímos do corpo físico e nos encontramos com essas criaturas. Quando nós ficamos lembrando das criaturas de momentos infelizes, de dor, ou de nos sentirmos desamparados, o plano espiritual precisa isolar esse espírito, porque é esse tipo de vibração que chega nele. Então imaginemos se nós desencarnamos e temos uma pessoa ou pessoas que dizem: o que vai ser de mim? Ele ou ela me abandonou. Como é que nós nos sentimos, se não como responsáveis da tristeza, da infelicidade do outro? A gente precisa pensar nisso. O outro precisa receber de nós a alegria, a vibração positiva, para que ele inclusive tenha a possibilidade de se aproximar de nós. E não vibração onde ele possa se sentir responsável pela nossa tristeza, responsável pela nossa dor. Claro que quem ama, sem sombra de dúvida, sente saudades. Nós estávamos também presentes quando uma das mães recebeu uma mensagem a respeito de um quarto. O filho deu uma mensagem de 20 e poucas páginas e ele chegou em determinado momento que ele disse, o filho, dizendo que era um jovem, ele havia chegado em casa, ele jogava tênis, ele havia chegado em casa da partida de tênis, ele tinha 18 anos de idade, e ele colocou a raquete em cima da escrivaninha do quarto, tomou o seu banho, etc., e saiu com um outro amigo. O amigo estava dirigindo, bateu o carro, os dois desencarnaram. Aí ele dando a mensagem, como que ele estava bem, etc., tal, emocionado pela oportunidade e tudo mais, através do Chico, e chegou com um determinado momento e disse: mamãe, doe tudo o que era meu. Não cultive um templo de dor. Olha que coisa interessante, como é uma realidade aquilo que nós acabamos de falar. Não cultive um templo de dor. Abra o meu quarto e doe tudo o que era meu, para fazer outras pessoas felizes e a senhora se desvincular de um templo onde a senhora cultiva a dor. Ela fazia, depois que terminada a leitura, ela declarou para as pessoas que estavam na mesa junto com Chico, que o quarto dele, do dia do desencarne, ela passou a chave. Quando era para limpar, ela abria, a moça
a funcionária dela da casa entrava, limpava o quarto, a raquete do jeito que ele tinha deixado, ela levantava a raquete, a moça passava o pano e ela punha a raquete na mesma posição. Todos os demais objetos, do jeito que estavam, inclusive no banheiro dele, o aparelho de barba, etc., do jeito que ele deixou, eram mantidos na posição original. Então ela fazia o seguinte, a pobre da senhora, veja o que é a dor, né? A gente jamais consegue sentir pelo outro, a gente consegue comunicar, mas nunca sentir. Ela, em determinado momento do dia, ela ia lá, abria a porta, se fechava no quarto, sentava na cama dele e ficava chorando. Duro, né? Duro. E ele disse assim, ó, doe tudo, lembre de mim dos momentos felizes, não de uma situação da senhora entrar e ficar fazendo isso com a senhora mesmo, e por vezes, né, eu não posso me aproximar, porque a dor é gigantesca da criatura e daquele que está próximo. Então a gente vai se aproximar de alguém que tem dor, claro que nós vamos dizer assim, sentir saudades é normal, é evidente que é normal. Sentir saudades. André Luiz descreve em determinada passagem de uma das obras dele, de que entidades superiores chegaram às lágrimas. Ele disse, o fato de você ser evoluído não significa que você perdeu sentimentos, mas é a condição normal da saudade. Você tem uma amiga, um amigo querido, uma pessoa querida que se muda de um país para outro, você se lembrando dele, tendo a possibilidade de um menor contato, você às vezes pode falar com ele por internet ou por telefone ou coisa do gênero, ou se lembrar e se emocionar, sentir saudades, chegar às lágrimas, isso é normal. Agora, perder com isso a condição do controle, naturalmente que não, porque é óbvio que a saudade acontece porque nós não somos insensíveis. Mas o que nós temos que entender que no plano espiritual existe uma continuidade de existência semelhante e no processo da nossa condição como seres interexistentes, nós estamos em contatos com essas criaturas. Já que vocês gostam tanto de uma situação de caso, nós trouxemos aqui uma passagem de um jovem que eram dois amigos, eles eram extremamente ligados pelos mesmos interesses, etc. E eles gostavam muito de jogar futebol, muito. Conhece essa, não? Eles gostavam muito de jogar futebol e, inclusive, como eles faziam os programas sempre juntos, eles conheceram duas moças, eram duas irmãs, eles começaram a namorar com essas irmãs, e aí é que esse relacionamento se estreitou ainda mais. E eles sempre jogando futebol. E um deles, um dia, resolveu, por opção, conhecer a doutrina espírita e começou a falar para o outro a respeito desta condição de continuidade de vida no plano espiritual. E o outro disse, você me desculpe, mas eu adoro você é meu amigo, etc., tudo mais, mas eu não gosto de mexer com essas coisas. Geralmente é isso aí, né? Você diz, eu sou espírita, eu não gosto de mexer com essas coisas. A gente já ouviu muito isso. A gente já ouviu muito. Ou então é assim, é de mesa branca? Porque nos centros espíritas se punha, dizer, não, no caso da federação a gente usa bege mesmo ou amarelo. Né? Mas, o Chico, por exemplo, eram aquelas toalhas lembra aquelas toalhas de plástico de cozinha, com aquelas flores, e com o tempo ficava amarela. A da mesa dele era bastante amarela, inclusive lá do Centro Espírita da Prece. Aí, no Grupo Espírita da Prece. Aí, ele disse assim, tudo bem, você é meu amigo, você entrou aí para essa situação de mexer com os espíritos, essas coisas, mas eu não quero mexer com essas coisas. A gente continua conversando, mas não me fala nessas coisas. Aí disse, não, mas é que assim, tem o processo de reencarnação, a comunicação com os espíritos, a vida continua, etc. Tem até um filme agora, né, da obra do Chico, do André Luiz, com o Chico. Ele disse, não, tudo bem, mas aí como o amigo estava um pouco insistente, né, porque às vezes a gente, quando se torna espírita, quer salvar o mundo, né? Conversando principalmente com a família. Aí, até porque, a rigor, todo mundo está perturbado até prova em contrário, né? Quando a gente vira espírito. Aí ele disse, tá bom, você faz o seguinte, se tem mesmo continuidade de vida, no dia que um dia quem desencarnar primeiro, se isso for uma realidade, volta e conta para o outro. Eu disse, tá bom, e a vida continua. E um dia, esse amigo, que era o espírita, por um acidente com um automóvel, desencarnou. E o que ficou, que inclusive nem sequer aceitava qualquer situação de possibilidade de comunicação,
ficou extremamente triste, né? Abatido, triste, até porque era como se fosse o irmão. E passado muito tempo, um dia ele estava assim, já tinha deitado, estava para dormir, né? E de repente o amigo apareceu no pé da cama. Porque fantasma que se preza aparece no pé da cama à noite, né? Porque se aparecer ao meio-dia na tua casa não vai fazer sucesso. Então, para ter ibope é à noite. Aí ele apareceu no pé da cama. E quando ele olhou, o amigo estava de frente, olhando para ele olhando para o amigo, e ele disse: ô fulano, conforme nós combinamos, eu voltei aqui para dizer que a vida continua. Isso não é possível. Disse: não, tanto é possível que eu estou aqui te dizendo. A vida continua nos esplendores da beleza, e é que você não se lembra, mas à noite, quando você sai do corpo, você se encontra comigo. Isso é mesmo, você não se lembra porque você bloqueou essa possibilidade no seu cérebro, não aceitando essa condição. E uma vez bloqueado, o cérebro obedece aquilo que você manda, não é verdade? Não é assim na vida? Eu não lembro de nomes. Qual o comando que você deu para o cérebro? Não lembro de nomes. É assim que funciona. O cérebro é nosso. Aí ele disse assim, então eu estou aqui te dizendo que a vida continua. E todas as maravilhas que você tem no planeta, você também tem lá. Aliás, até porque lá é o original, aqui é a cópia mal feita daquilo que nós temos. Ele disse: não diga, ele disse, e tem inclusive jogo de futebol. Isso não é possível. Se tem jogo de futebol, e eu vim daqui para dizer para você que você está escalado para domingo.